Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está se preparando para o Enem? Olha, tem gente, o Enem é no segundo semestre. Preparar agora, sobretudo para a discursiva, viu? A discursiva requer um amadurecimento que não se obtém da noite para o dia. Tanto é que vocês que estão acompanhando o meu canal do YouTube, Professor Dino Redação, nossa página redaçãoaplicada.com.br, o Instagram e o Twitter, vão percebendo que as perguntas são bastante complexas e a gente tem que amadurecer para poder entender. Se você achar que vale a pena, faça o nosso curso. É um curso que vai trazer para você uma visão diferenciada da prova do Enem e vai, com certeza, te ajudar a chegar na nota máxima ou pelo menos próxima dela. Vamos lá, próximo dela. Vamos lá, então é o seguinte, então aí eu estava explicando no vídeo anterior sobre essa questão do brainstorm e antes eu fiz um preâmbulo falando que a prova do Enem, na verdade, é o tema, mas os textos motivadores têm um objetivo de delimitar a discussão. Beleza. E como fica o brainstorm? Bom, eu tenho muito receio dessa técnica e eu vou explicar por quê. Veja bem, é claro que num tema como esses, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, se eu nem lesse esses textos motivadores, provavelmente, se a gente botasse assim 5 pessoas para discutirem, eu acredito que mais ou menos a gente ia bater nas mesmas teclas. Preconceito, dificuldade de acesso a escolas especializadas, essa questão do cumprimento da lei na prática e tudo mais. Por quê? Porque é um tema que, pela própria natureza, ele acaba sendo assim, muito delimitado. A discussão é muito delimitada. Então, se um aluno chegou a ler o tema e resolveu fazer o brainstorm sem ler os textos motivadores, é possível que ele acerte muito a delimitação da discussão. Mas é um risco. Por que é um risco? Porque os textos motivadores do Enem, eles têm um papel de delimitar o tema. Então, se eu faço um brainstorm antes de ler os motivadores, em determinados temas, por exemplo, o de 2018 é um tema que fala sobre a manipulação na internet. Tem questões mais complexas, tem questões de tecnologia, de algoritmo. Então, será que lendo aquele tema inicialmente, eu acertaria em todos os tópicos que estão sendo discutidos na própria prova? Eu tenho minhas dúvidas. Então, o meu conselho, se você quer usar o brainstorm, use com cautela. Não faça antes de ler os textos motivadores. Primeiro leia o tema, transforme o tema em pergunta, depois leia os textos motivadores, veja quais são os elementos que estão brotando desses textos motivadores, quais são as perguntas que estão brotando desses textos motivadores, dialogue com esses textos motivadores. Aí sim você para e veja, olha, então agora eu vou fazer uma seleção das ideias que eu tenho para discutir essa temática, considerando o tema e os delimitadores que brotam do texto motivador. Cuidado com essa técnica do brainstorm, que é mais ou menos o seguinte, é uma rede de arrastão, nela pode vir uma ideia maravilhosa, mas pode vir uma ideia também que não tem nada a ver. Aliás, a própria cartilha do Enem, ela fala nessa questão de tangenciar o tema. E eu acho que uma das possibilidades que pode ocorrer nesse tangenciamento do tema é exatamente alguém ler o tema e falar, isso aqui é sobre a surdez ou sobre o que é ser surdo. E entrar por uma linha muito, digamos, de conceituar quando é que se detecta a surdez, etc. e tal, e aí você está tangenciando o tema, porque você foi a ideia que veio no primeiro momento, e aí como é que fica? Então, muita cautela quando usar brainstorm. Não utilize essa técnica antes de ler os textos motivadores, antes de dialogar com os textos motivadores e ver quais são os tópicos que estão preponderando no recorte do tema. Beleza? Grande abraço, sempre um prazer estar com você.